Novamente, a gente reforça. Toda vez que for dado um alerta, que a população ela entenda a seriedade daquilo, né, e que trabalhe em conjunto com a Defesa Civil para que a gente tenha o menor impacto possível, tanto nas vidas quanto nos bens materiais. Olá, meus amigos ligadinhos às redes sociais do Jornal do Medivale. Nossa matéria especial falando a respeito dessa tragédia, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, mas também trazer aqui para a nossa região. Principalmente sobre as medidas de prevenção, proteção das pessoas, as famílias, orientação. Por isso que a gente recebe nos nossos estúdios Fábio Meleri, que é o coordenador da Defesa Civil aqui do município de Timbó. Por quê? Porque até agora, quando a gente faz essa reportagem com o Fábio, 450 cidades no estado do Rio Grande do Sul, de um total de 497, foram atingidas por essa catástrofe climática. Mais de 76 mil pessoas estão em abrigos, 806 pessoas feridas, nesse momento contabilizando 148 óbitos, e tem várias pessoas desaparecidas. Então, mais corpos, mais óbitos vão ser registrados. Esses números eles vão aumentar. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. E Fábio Meleri e também um grupo de pessoas aqui do nosso município esteve no Rio Grande do Sul, na cidade de Rolante, que é a cidade que Timbó adotou, e ele vai contar um pouquinho sobre o que ele viu, porque o que a gente mais ouve é que o que a televisão mostra, ela não é muito bem a realidade. Não é tudo realmente o que aconteceu nesse estado. É isso mesmo, Fábio. Muito boa tarde. Boa tarde, Lara. Boa tarde a todos. Exatamente. O Rio Grande do Sul ele sofreu realmente com o maior cenário de desastre aí, socioambiental que a gente tem notícia. Né? É algo que Santa Catarina, eu posso colocar que Santa Catarina já viveu. Se a gente voltar um pouco atrás aí, as enchentes de 83, 84, guardadas, né, obviamente, as proporções, causaram tantos danos quanto, né, na época, ao que o Rio Grande do Sul está sofrendo agora. Então, não é um cenário novo para nós, mas é um cenário que mexe bastante com a gente, justamente porque nós vivemos isso com certa frequência aqui no estado. Então, nada mais justo do que a gente estender a mão aos nossos amigos do Rio Grande do Sul, que por tantas vezes também já nos ajudaram, né? E então Timbó fazendo a sua parte, adotando e ganhando, na verdade, eu gosto de falar que a gente ganhou uma cidade irmã, né? Que é a cidade de Rolante, apesar de ser uma cidade menor, cerca de 21 mil habitantes, tem características bem semelhantes a Timbó, Dois Rios, que cortam o município também, a região habitada ali do município, que sofre também com a questão de enchentes e inundações, né? É uma cidade que, apesar de ter um porte menor, ela tem um potencial turístico muito grande. Para quem não conhece, Rolante, por exemplo, é a capital nacional da cuca. É uma coisa que a gente acabou descobrindo lá também, e que a gente teve bastante afinidade com todo o povo de lá e foi muito bem recebido e pôde então fazer esse apoio, né, às pessoas que estavam lá necessitando. Quando você chegou a Rolante, ou até mesmo o caminho para a cidade de Rolante, qual foi o cenário que vocês viram, Fábio? A gente vê um estado bem fragilizado, né? Começa pela questão de que em toda a BR-101, todo o trecho que a gente passou ali, apesar de não aparecer danos materiais, mas a gente vê um solo extremamente saturado, áreas muito grandes ainda inundadas, né? Bastante água realmente próximo ainda das vias, agora aumentou novamente, né? Porque voltou a chover. Entrando mais na cidade, a gente começa a ver realmente um cenário um pouco mais complicado, muita lama, árvores caídas, troncos, né, jogados nos terrenos, e uma força-tarefa imensa de moradores da comunidade organizada na limpeza, né, tanto das suas casas quanto do seu comércio, tentando fazer com que a cidade volte à normalidade o mais rápido possível e passe por isso o quanto antes, né? Então, a gente, como eu disse antes, né, já vimos esse cenário várias vezes, mas é um cenário que sempre impacta, porque a gente sempre pensa que
Isso já aconteceu conosco e que isso provavelmente vai voltar a acontecer conosco, né? É uma característica que a gente não pode negar. E que a gente tem que se preparar cada vez mais para que isso tenha o menor impacto possível, né, quando acontecer. Fábio, me chamou muito a atenção quando você fala, né, que Santa Catarina já sofreu, a gente teve essa de 82, 83, 2008 também, né? Aqui na nossa região fala-se muito da nossa região, que eu digo Timbó, dos Cedros, né? Fala-se muito da enchente de 2011, 2012, foi quando os dois rios se juntaram, né? Se uniram ali na frente da delegacia. Então são muitas questões. Agora, qual que é a grande diferença entre o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul? Por que eles realmente estão tendo tantas dificuldades, né, já que é um cenário já conhecido? Vamos botar assim, um cenário como aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a gente fala de um montante de até 800 milímetros, superiores a 800 milímetros em 8 dias de chuva, é realmente um cenário assustador e que vai causar dano em qualquer local do mundo. Não há um local no planeta Terra que consiga suportar, né, um volume desse numa área urbanizada que não cause danos. Tá? Isso é fato. Quando eu digo que nós já conhecemos, como 83, 84, eu falo das grandes enchentes ali, principalmente de Blumenau, que sofreu bastante, né? Foi o centro realmente dos danos dessa enchente, mas que foi uma enchente que acabou pegando basicamente quase todos os municípios do estado na época. Né? Quando a gente fala aqui na nossa região um pouco há pouco menos tempo atrás, né? A gente fala em 2008 foi um divisor de água gigantesco no Brasil num cenário de crises socioambientais, onde a gente teve aí também mais de 130 óbitos aqui na região do Vale Europeu, né? Onde Blumenau de novo foi o maior cenário, mas tivemos óbitos aqui em Timbó também, mais danos com deslizamento de terra. Agora a gente vai para 2011, 2014, nós tivemos as duas maiores enchentes registradas em Timbó, né, onde os rios bateram quase 10 metros, né, 9,86 em 2011, 9,58 em 2014. O que esse cenário todo mostrou para Santa Catarina? Mostrou que a gente precisava correr atrás de alguma forma para que a gente diminuísse o máximo possível os impactos que todos esses cenários acabam causando nos nossos municípios. E aí a gente começa a elaborar, a criar uma instituição que é a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, uma Defesa Civil estadual, e onde ela começa a ganhar corpo, começa a ganhar volume. Então, hoje, nós temos em Santa Catarina, né, uma Defesa Civil estadual que é referência nacional hoje. Nós temos o estado todo hoje coberto por radares. Né? São 4 radares que cobrem desde o extremo oeste ao litoral, onde a gente tem uma cobertura realmente eficaz, onde dentro da estrutura do Estado nós temos profissionais que fazem toda essa leitura desses dados de radar, que conseguem nos dar um amparo muito maior na previsão e nos alertas, e esses alertas eles conseguem ser emitidos com mais rapidez para a comunidade, o que não acontece, infelizmente, ainda no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele recebeu esses alertas, só que ele recebe a nível nacional. Tanto que no dia 29 de abril o IMET, né, emitiu esse primeiro alerta vermelho. Então a diferença é porque o Estado gaúcho, os alertas, as informações, ele obtém do governo federal. É isso? Isso. Ele recebe todos os alertas, como Santa Catarina também recebe, só que ele sempre recebe pelo alerta nacional. Nós temos isso um pouco mais apurado. Nós estamos um passo à frente. Nós trabalhamos junto com o governo federal, mas com informações do estado também, e a gente é muito mais localizado, mais assertivo em forma de região. Então a gente consegue ter esse acompanhamento. Especificamente no Vale do Itajaí, toda a bacia do Vale do Itajaí, a gente fala lá do Alto Vale até a Foz, né? A gente tem a maior cobertura hidrográfica de um vale do Brasil. Então a gente tem 40 pontos mapeados, onde Timbó, por exemplo, tem 2 desses aparelhos, um no centro da cidade e um na ponte da Rua Indaial, e onde a gente consegue acompanhar toda a evolução da bacia do rio Itajaí como um todo, né, e consegue, com muito mais antecedência, com mais tempo, conseguir trabalhar as informações e repassar à população. Né? E a nossa população, ela cada vez mais vem entendendo os alertas e vem respeitando os alertas. Porque às vezes nada adianta nós darmos um alerta
e a população não entender esse alerta ou achar que aquilo não vai acontecer. A gente sempre preza pela precaução. Eu prefiro emitir um alerta, né, e deixar as pessoas atentas e, ainda bem, torcer para que aquilo não aconteça, né, do que acabar não emitindo esse alerta. E aí sim a gente tem uma desgraça muito maior porque pega as pessoas completamente desprevenidas. Então a gente tem realmente uma atenção maior aos alertas e tem um trabalho maior, né, de alertas aqui no estado, por parte, muito disso, da Defesa Civil do estado de Santa Catarina. Atenção quando você fala, né, dos alertas. Quanto tempo que você está à frente da Defesa Civil? Quantos anos já? Eu estou há 12 anos na Defesa Civil, 6 como coordenador. Certo. Desses 12 anos, né, principalmente desses 6 que você está efetivamente à frente ali da Defesa Civil, quanto que já mudou de todas as enchentes, né, porque já foram algumas aí que a gente acabou sofrendo, passando, quanto você vê que teve evolução não só do seu serviço, né, junto com a frente ali da Defesa Civil, mas também da comunidade, da mudança de comportamento? Lara, o que a gente mais vê, principalmente eu só posso falar realmente da comunidade timboense, né, que é onde a gente trabalha de forma direta. O que eu vejo é extremamente preparada, ela é extremamente alerta a tudo que ele realmente é recebido por essa comunidade que o respeita e que o leva a sério. Então, quem mora em áreas realmente baixas do município, né, que a gente fala sempre as cotas abaixo de cota 7 principalmente, já estão aí bem calejados e sabem como agir. A gente tem pouquíssimas dificuldades de lidar com pessoas que moram em cotas abaixo da cota 7, porque elas são pessoas já bem treinadas, vamos botar assim, elas já conseguem lidar muito bem com a enchente. Ao longo do tempo, a gente foi literalmente na tentativa de fazer algo, errar, consertar aquilo e melhorar aquele sistema. Então, hoje a gente trabalha com, por exemplo, abrigos separados de mobiliário e humanitário, que é uma coisa que já dá mais espaço, que dá mais tranquilidade para a gente lidar. A gente consegue colocar pessoas fazendo a guarda desse mobiliário de forma ininterrupta durante o evento, né? A gente consegue ter um acompanhamento melhor da assistência social dentro dos abrigos humanitários, consegue dar um pouco mais de atenção para isso. Acabam surgindo novos cenários para nós, né? Por exemplo, nessa nossa última cheia em outubro, que foram 5 enchentes num mês só, né? A gente pode considerar isso. A busca por abrigos PET, que antes não acontecia. Então, já foi um novo cenário que a gente apanhou um pouco no início, mas conseguiu dar sequência, e hoje a gente já vai modulando para que isso seja uma normalidade caso necessite abrir mais um abrigo. Então, a gente vai sempre trabalhando quanto a isso, vai buscando ferramentas para auxiliar realmente, né, tanto no gerenciamento da cena, quanto nas emissões dos alertas, no acompanhamento da própria comunidade, quanto aos dados que a gente passa em relação à chuva, frio, vento e afins. Então a gente vê que a comunidade de Timbó ela é extremamente bem preparada para o enfrentamento de uma crise. Agora, a comunidade de Timbó que já é calejada com problemas de enchente, porque tem também, nós temos aquelas cotas, vamos colocar aí acima de 8 ou 9 metros, que são pessoas que não sofrem, são moradores que não sofrem sempre, né, com esses eventos climáticos, e talvez tenham uma certa dificuldade de entender que isso pode acontecer outras vezes, né? Sim, às vezes a gente encontra o problema realmente da velha frase que a gente tem assim até um arrepio de ouvir, que é: eu moro aqui há X anos e isso nunca aconteceu. Então, quando a gente emite um alerta, que seja para área de deslizamento ou seja para área de inundação, a gente está emitindo um alerta com base em dados, com base do que a gente está recebendo do governo do estado, do governo federal, né, com o conhecimento que a gente tem, e a gente não vai emitir um alerta falso. O alerta ele serve justamente para que você tenha tempo hábil para se preparar, organizar suas coisas e sair da sua residência de forma antecipada para que não venha sofrer nenhum tipo de dano. Pode ser que não sofra nada, mesmo saindo de casa, excelente, é só voltar para casa e continuar a vida. Mas a ideia é que quando a gente emite esses alertas, que eles são por precaução e prevenção realmente para que a gente não tenha nenhuma perda humana. Então, a gente tem que trabalhar e achar uma forma de fazer com que eu moro aqui há X anos, isso nunca aconteceu, diminua cada vez mais a partir do momento que a gente vai emitindo os alertas, né? Perfeito. Existe algum plano ou
após o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, vocês trazem um pouco para cá, pensando, vamos fazer uma orientação, algum tipo de curso, porque em Ibirama, né, a Defesa Civil de Ibirama está realizando ali um curso para os moradores por conta desses eventos climáticos. Timbó também tem esse projeto? Sim, nós já estamos há alguns meses em contato, inclusive, com o pessoal do Rotary. A gente está já formalizando ali alguns voluntários internos do Rotary. E junto a isso, nós escrevemos, né, nós fizemos um descritivo do que vai ser a nossa ficha para formulário, né, dos voluntários da Defesa Civil de Timbó. Tá? Esse voluntariado da Defesa Civil de Timbó ele vai receber cursos, né, que estão, por exemplo, boa parte deles hoje abertos já à comunidade pelo site da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. É só entrar no site da Defesa Civil do Estado e lá vai ter uma aba só com cursos que são abertos à comunidade que qualquer um pode fazer de forma EAD. Então, parte desse treinamento vão ser através desses cursos, parte do treinamento vão ser também presenciais, né, junto com equipes aí que a gente vai formalizar ainda, mas corpo de bombeiros, né, equipe da saúde, também equipe médica, para trabalhar junto com a gente, voluntários que também são bem adestrados na área e que podem nos auxiliar para formar realmente uma comunidade mais resiliente e que na hora que a gente necessitar realmente de uma situação de crise dentro do município, possam ser também um braço da Defesa Civil, uma ponta disso nos bairros, para que a gente tenha um trabalho mais organizado em todo o município, né? Então isso já está em evolução, a gente já conversou com o Rotary desde o ano passado, estamos trazendo isso aos poucos, para realmente conseguir formalizar. Junto a isso, a gente tem também o Defesa Civil nas escolas, que é um programa do Estado, mas que o município ele trabalha fortemente junto, né? E em conjunto com isso, nós temos também agora o treinamento de todas as escolas municipais e estaduais de ensino fundamental no que tange a risco a incêndios e a estruturas colapsadas, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de abandono predial junto com essas escolas, né, estaduais e municipais, para que a gente também tenha um núcleo escolar preparado e em algum caso aí que possa trazer um sinistro para o colégio, né? Poxa, interessante, né, Fábio? Porque assim, a Defesa Civil sozinha não consegue, Não. né? É impossível, até os órgãos de segurança, bombeiro, polícia militar, enfim, não conseguem. Então, ter esse braço nos bairros é importantíssimo, né? Eu acho que esse é o caminho, é fazer orientação a partir de cada bairro ali, né? Lara, nas redes sociais a gente lê muito uma frase que está bem marcada e que hoje ela é falada com revolta, mas é exatamente esse sentido que tem que ser trabalhado. Civil salva civil. A gente tem que entender que a comunidade ela precisa ser organizada, porque num cenário de grande vulto, vamos colocar como se o que está acontecendo no Rio Grande do Sul acontecesse aqui em Santa Catarina. Nós temos um maior preparo hoje? Temos. Mas isso não significa que nós não teríamos danos. Obviamente nós teríamos. O braço do Estado, e aí eu coloco o Estado como município, governo do Estado e governo federal, ele não vai ter braço para chegar em todo mundo ao mesmo tempo. Então, quanto mais parte da sociedade estiver já pronta, bem treinada, para que ela consiga se autossocorrer, melhor. Os japoneses, que são nossa referência hoje em defesa civil, boa parte do que a gente tem hoje em defesa civil é meio voltado ao protocolo, né, a característica de trabalho dos japoneses. Eles trabalham com uma sequência de número que é 70, 20, 10, onde 70% da população em um cenário de anormalidade tem que saber se autossocorrer. Desses 70, a gente teria ainda 20% que precisam, além de se autossocorrer, estarem prontos para socorrerem quem não consegue. E somente 10% é onde o Estado entra fazendo a ação. É basicamente isso que a gente tem que pensar num cenário de grande vulto, né, de crise realmente. Quando é emitido um alerta e pede-se para que as pessoas evitem circular em tal ponto ou saiam de tal ponto, tem que ser seguido. Evita, saia com antecedência. Porque muitas vezes, aquela frase que a gente falou antes, faz com que a pessoa se exponha a um risco que, naquele momento que foi dado o alerta, ela poderia sair tranquilamente, 2 horas depois ela precisa ser resgatada. E aí eu coloco uma equipe para resgatar ela, correndo o risco também,
né? Eu corro um risco muito maior tirando ela de uma área completamente instável, né, do que numa área seca. Então, quando a gente realmente repassa esse tipo de informação, a gente pede um apoio da comunidade para que eles entendam. Aqui eu tenho certeza, Lara, que a gente já fez isso, que a população é muito mais parceira, né? Quando recebe um aviso desse, fica realmente atenta e sai sempre que necessário. A gente sempre teve um trabalho extremamente bom com a comunidade timboense. Pois é, isso que o Fábio falou vai muito de encontro com o que a gente ouviu de depoimentos de pessoas que estavam lá no Rio Grande do Sul, né? Então, o próprio Flávio Ribeiro, que é o timboense que estava lá, ele mandou um vídeo dizendo que quando eles iam até a residência para resgatar as pessoas que estavam com as suas casas, com água dentro de casa, as pessoas falam, não vou sair. Né? É claro, tem todo aquele sentimento do bem material, a gente entende, Exato. mas a vida, né, Fábio? Tem tudo isso. Lara, a Defesa Civil sempre vai trabalhar com prioridade na vida humana. Na vida. A gente, obviamente, trabalha para tentar preservar o máximo possível dos bens materiais, mas a prioridade máxima sempre será a vida humana. Então, temos toda a vida humana resguardada, aí a gente foca um pouco mais nos bens materiais. Mas enquanto a gente tiver uma vida humana em risco, o bem material vai ficar em segundo plano. E muitas vezes nós também entendemos, né, que as pessoas elas demoram uma vida inteira para construir um pequeno ponto que elas têm como segurança, sua casa, aqueles itenzinhos que ela realmente trabalhou arduamente para conquistar e que correm um risco naquele momento, né? Mas a gente também pede para que as pessoas entendam que a vida delas vai fazer muito mais falta para terceiros do que os bens materiais. A gente tem que pensar que existe toda uma sociedade que trabalha em conjunto, todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, e a gente sempre vai prezar que ninguém durma chorando com a consciência pesada porque perdeu um ente querido, porque ficou para salvar uma geladeira, um micro-ondas ou algo nesse sentido. Então, a ideia é que a gente realmente consiga unir os dois. Salvar vidas e resguardar os bens materiais. Mas se for para escolher entre um e outro, a gente não tem dúvida em qual ponto que a gente vai trabalhar. Olha, essa foi a nossa entrevista com o Fábio Meleri e eu fico muito contente em saber que o município de Timbó, especificamente, até o estado de Santa Catarina, tem um olhar, né, diferenciado quando o assunto é tragédia, quando o assunto são os eventos climáticos, e principalmente saber do próprio Fábio Meleri, coordenador da Defesa Civil, que Timbó sim, que os moradores, os timboenses, eles estão sim preparados, claro, capacitação, orientação, cursos, sempre faz bem. Mas você ouvir que na nossa cidade, se algum dia acontecer algo desse tipo, que nós estamos, né, orientados e que o timboense ele tem um olhar diferenciado para os alertas, isso é importantíssimo. E que isso se estenda nos demais municípios, que eu acredito que sim. Do Cedros, doutor Pedrinho, Benedito Novo, que também sofrem com eventos climáticos, né, Fábio? Que os munícipes entendam que, infelizmente, cada vez mais isso vai acontecer. Lara, a gente vive num vale, né, todo mundo sabe disso, que o que deixa ele bonito também nos tira o sono muitas vezes, né, e que a gente tem que ter uma certeza, que nós temos que saber conviver com as enchentes. Elas vão acontecer, os desastres eles têm como característica se potencializar cada vez mais, justamente por todos os eventos a nível global realmente que a gente vem enfrentando, e que a gente tem que estar cada vez mais preparado, cada vez mais atento às situações de anormalidade. Nós, como poder público, como prefeitura municipal, buscamos cada vez mais evoluir esse quadro de alertas e avisos, né? A gente já está em conversa com empresas especializadas para aquisição de réguas automáticas para colocar nos 2 rios de forma separada. Nós conversamos também para aquisição de pluviômetros para instalar em todos os bairros, para ter essa mensuração, para saber aonde realmente o município mais sofre com chuvas, com ventos, né, bolsões de calor, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente tem um planejamento agora a médio prazo também do Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres, aonde a gente vai contemplar
todos os pontos de risco do município e quais obras têm que ser feitas nesses pontos para que a gente mitigue o máximo possível, né, as questões de risco aqui no município. Isso são investimentos grandes, nós estamos falando da casa dos milhões de reais, né, só um levantamento aerotopográfico do município com uma qualidade que necessita, nós estamos falando de um investimento de 2,5, 3 milhões de reais, mas que ele se torna necessário pelo crescimento da cidade, pela evolução da cidade e exatamente pelo ponto onde a gente está. A gente precisa se preparar, o município está realmente correndo atrás, está buscando, né, esse fomento de informações para a nossa comunidade e, novamente, a gente reforça. Toda vez que for dado um alerta, que a população ela, entenda a seriedade daquilo, né, e que trabalhe em conjunto com a Defesa Civil para que a gente tenha o menor impacto possível, tanto nas vidas quanto nos bens materiais. Perfeito. Olha, com essa entrevista extremamente esclarecedora e importante, a gente agradece o Fábio Meleri, coordenador da Defesa Civil. Obrigada, Fábio. Eu agradeço. Obrigado. E olha, para você que está acompanhando essa entrevista, foi esse esclarecimento, a gente precisava conversar, precisava saber. É importante para você que está aí nos assistindo. Qualquer problema também, entre em contato com a Defesa Civil do município de Timbó, através do Fábio Meleri. E olha, fique ligadinho também nas nossas redes sociais. Nosso canal do YouTube nós temos várias entrevistas e acompanhe nosso site, jornaldomedivale.com.br.